Hoje é ceia, e sempre na ceia, já que nós estamos em Coríntios, a cada ceia nós vamos ter uma reflexão sobre o capítulo 11 de Coríntios, que fala sobre a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Nova aliança no meu sangue. Essa frase é central nesse trecho em que Paulo vem falando sobre a ceia. A ceia do mês passado nós pregamos o trecho anterior a esse, em que Paulo dizia: quando vocês se ajuntam, vocês não entendem que vocês estão fazendo algo que é muito sério e muito sagrado? Uns comem muito, outros não comem nada. Naquela época a ceia era uma ceia mesmo. Não era um cálicezinho e um pãozinho, era repartir e partilhar mesmo a ceia. Vocês querem fazer isso? Vocês estão preocupados com o que vocês comem e não com quem vocês comem, e não por quê e em memória de quem vocês comem. Esse foi o tema da última ceia. E ele prossegue nesse texto dizendo: olha, aquilo que eu recebi de Deus é o que eu compartilho com vocês. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice, disse para que os discípulos fizessem isso em memória dele, porque essa era a nova aliança no seu sangue. Se é uma nova aliança, é porque havia uma antiga. Não é o tema de hoje, mas quando a gente fala sobre a aliança de Deus com o homem, a gente vem desde Adão, a aliança depois que Deus fez com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus através de Moisés com Israel, com Davi. E nós percebemos ao longo do Antigo Testamento uma aliança de graça, de trazer de volta o homem a si, feita por Deus com aquele que era o seu povo. Deus se apresentando ao homem e dizendo: eu vou fazer uma aliança com você. E essa é chamada de antiga aliança. O livro de Jeremias diz no capítulo 31, verso 31. Você pode ler na sua Bíblia ou ouça. Jeremias dizia assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Aquilo que Deus falou a Noé, a Abraão, a Moisés, desde Adão a Davi, vai ter uma outra aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, dizia o profeta Jeremias. Não conforme a aliança que eu fiz com os pais de vocês, quando eu tomei vocês pela mão e tirei vocês do Egito. Aqui Jeremias está falando sobre o dia em que Deus disse isso a Moisés: eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar para uma outra, e eu faço uma aliança com vocês. E aqui Jeremias diz: não é sobre aquela que eu estou dizendo, eu estou falando de uma nova, porque aquela lá foi feita com os vossos pais, e eles anularam a minha aliança. Não obstante eu ter casado com o povo de Israel, eu ter tomado o povo como esposa, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu vou imprimir as minhas leis, e no coração eu as escreverei. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Ninguém mais vai ensinar um ao outro dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Jeremias já havia profetizado que alguma coisa nova viria. Ele faz menção à aliança que Moisés havia recebido de Deus. Se você ler o livro de Êxodo, capítulo 18, 19, 20, Deus fala uma série de coisas ao seu povo. Moisés havia saído com o povo do Egito, eles iam entrar na terra prometida, e Deus fala algumas coisas sobre a conduta desse povo, dizendo como é que eles deveriam ser no relacionamento entre eles, no relacionamento deles com Deus,
o relacionamento deles com a terra que eles iriam possuir, com os povos que estavam naquela terra, como deveria ser a conduta e não violenta entre os irmãos em Israel. Ele fala sobre diversas leis da conduta moral, social desse povo, dizendo: essa é a maneira que vocês vão viver, e vocês devem me obedecer, e eu vou colocar vocês nessa terra, vou tirar o inimigo da frente de vocês, e vou fazer vocês crescerem e prosperarem nessa terra. A promessa de Deus a Israel era uma promessa terrena mesmo, da terra mesmo, possuir uma terra, plantar, colher, porque desse povo que estava numa terra, nasceria Jesus Cristo. Quando a gente lê as promessas do Antigo Testamento e a aliança de Deus com o seu povo, ela é bem material, social, mas também material. Diz respeito a uma terra, uma plantação, uma colheita e uma prosperidade terrena mesmo. E Deus precisava mesmo preservar esse povo, fazer com que ele vencesse os seus inimigos, porque desse povo nasceria Cristo. E ao longo da história, muitas foram as ocasiões em que Israel foi ameaçado de extinção, de ser riscado do mapa. Mas havia uma promessa desde o Gênesis, que da descendência da mulher e depois posteriormente da aliança de Deus com Abraão, que desse povo nasceria o Cristo. Mas aí Jeremias vem e diz: olha, vai ter uma nova aliança, uma outra. Teve aquela que Moisés recebeu a palavra, que veio numa tábua de pedra. Teve aquela conduta que ele disse para o povo: façam isso e me obedeçam, e eu abençoarei vocês. Mas vai vir uma outra aliança, dizia Jeremias, em que as palavras não vão estar mais em tábuas de pedra, elas vão estar gravadas na mente de vocês, e essas palavras vão estar gravadas no coração de vocês. E quando Jesus se reúne com os seus discípulos e diz: esse aqui é o sangue de uma nova aliança, quando esse povo, esses discípulos ouvem essa palavra nova aliança, as palavras de Jeremias, o profeta, gritam no ouvido deles. Espera aí, ele está falando de uma nova aliança? Acho que é aquela que Jeremias falou com a gente, que Deus faria uma nova aliança com a gente. É exatamente isso, é uma nova aliança, no meu sangue. Isso poderia ser muito difícil para que eles compreendessem. Aqui eu imagino que talvez um nó pode ter sido dado em parte na cabeça dos discípulos, porque todas as vezes que Deus fazia uma aliança, desde que ele fez com Abraão, ou mesmo com Moisés, ou com Noé, sempre estava ligado a um sacrifício, o derramamento de sangue. E sempre aquele animal e aquele sacrifício selavam aquela palavra de Deus ao seu povo e aquela aliança. E isso tem um significado muito importante para nós. Quando Jesus parte o pão e pega o cálice e diz assim: essa daqui é a minha nova aliança. Nova aliança, aquilo que Deus prometeu, aquilo que a gente viu lá com Abraão, com Moisés, com Davi, com Noé, parece que vem uma coisa nova, uma continuidade do que ele havia dito, mas agora com a lei dentro da gente. Meu Deus, Jesus disse no livro de João, a gente vê as palavras de Cristo dizendo: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito. Aliás, mais adiante o próprio apóstolo Paulo vai dizer, como disse na pregação que nós fizemos domingo passado, sobre o fato de que nós seríamos o templo do Espírito Santo de Deus. E que o próprio Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E de que o seu Espírito habitaria em nós, e nós, quando lêssemos a palavra de Deus, alguma coisa diferente ia acontecer, porque aquilo que a gente está lendo bate com o que Ele está escrevendo em nós, porque Ele também habita em nós. O Espírito da palavra e a palavra do Espírito habitam em nós. Não significa que nós a conhecemos de cor, mas significa que algo diferente, não mais numa tábua de pedra externa, mas algo internamente de Deus em nós, começa a nos transformar. Eu quero falar de uma outra curiosidade que não é só uma curiosidade. Quando você vê no Antigo Testamento o termo Deus fez uma aliança ou fará uma aliança, nós traduzimos como fazer, mas no hebraico o verbo karat não significa fazer, significa cortar. Sabe quando a gente diz assim: vamos bater uma aposta? A gente diz comumente, né?
E alguém, um gringo, chega e fala assim: mas escuta, a aposta não é uma coisa que a gente faz? Sim, a gente faz, mas em português a gente fala de bater uma aposta, né? Vou contrair núpcias, é uma doença que você vai pegar. A gente usa o verbo contrair para significar que a gente está unindo com alguém. Bom, no hebraico, quando se diz fazer uma aliança, se diz cortar uma aliança. Quando Deus faz aliança com Abraão, Ele pede para que Abraão corte os animais e os separe em metades. E diz o texto que o Senhor passou no meio daquele sacrifício. Interessante isso. Ele deveria cortar o animal. E isso era o sinal de uma aliança. Esse é o verbo karat do hebraico. Quando Jesus senta na mesa, Ele diz assim: esse aqui é o meu corpo que é cortado por vocês. Ele usa o verbo klau do hebraico, ou do grego. Esse verbo aparece inúmeras vezes no Novo Testamento. Na multiplicação dos pães, quando Ele começou a partir o pão, Ele ia klau, Ele ia cortando esse pão. É muito simbólico para os discípulos e poderosamente revelador, sentados numa mesa, Jesus repetir um termo que Jeremias havia dito: essa daqui é a nova aliança no meu sangue, e Ele pega o pão, diz o texto que acabamos de ler, e Ele dá graças. Aqui a gente poderia talvez ficar um dia só falando sobre isso, mas o que Jesus orou quando Ele deu graças pelo pão? Será que Ele simplesmente disse: Senhor, muito obrigado por esse pão que está na nossa mesa, porque o Senhor é quem nos alimenta? Ou Ele disse: muito obrigado, Senhor, porque eu sou o pão, eles não entendem nada, mas eu que estou sendo partido aqui? Ou ainda que Ele não tenha dito, isso com certeza passou pela mente dele, porque Ele sabia que naquele momento Ele estava dizendo aos discípulos algo que talvez eles não compreendessem, mas que horas depois Ele estaria sendo entregue. E o texto diz que, tendo dado graças, e o tempo verbal dá uma ideia de continuidade, ao mesmo tempo que dá a ideia de uma ação sendo feita enquanto Ele diz. Então, pode ser que Ele estivesse dizendo assim: Senhor, obrigado por esse pão que eu corto. E eu quero dizer para vocês que esse pão aqui sou eu. A nova aliança está aqui na frente de vocês, cortada, como Abraão partiu os animais, como eles eram partidos sobre o altar, para serem sacrificados, no momento do sacrifício. Eu estou sendo cortado, porque eu sou o sacrifício, e o meu sangue é a nova aliança. Para nós, você lê assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. Mas algumas traduções trazem: esse é o meu corpo que é partido por vós. Essa é a tradução correta. Que é cortado por vocês, porque eu sou o sacrifício. E Deus vai passar aqui no meio com a sua aliança. E vocês vão saber que o sangue que Moisés aspergiu sobre o povo no dia em que o Deus fez uma aliança, agora é o meu sangue. É o próprio Deus se entregando. O interessante é que agora nessa nova aliança, não é apenas alguma coisa que vocês vão receber numa tábua, e que a parte de vocês nesse acordo é obedecer o que Deus está dizendo. É um pouco mais profundo. Vocês vão morrer junto comigo, e vocês vão nascer outra vez na minha ressurreição, com a diferença de que eu habitarei com vocês e em vocês para sempre. E meu espírito estará em vocês. E as minhas palavras vão ser vida dentro de vocês. Porque eu estou sendo cortado e Deus está estabelecendo um novo tempo para vocês. Essa é a nova aliança. Tudo isso tem um significado muito importante quando a gente senta e participa. Nós pensamos às vezes no ritual. Eu não pude ir naquele domingo. Será que eu posso levar um pãozinho e um cálicezinho para comer em casa? Não pode. Pode fazer qualquer coisa. Mas se eu compreender o que é o partir o pão, porque Jesus disse assim: Ele tomou o pão,
tendo dado graças, o partiu e disse: comam, porque esse é o meu corpo que é partido por vocês, e façam isso todas as vezes em memória de mim. Fazer o que todas as vezes? Partir o pão. Esse é o mesmo verbo utilizado em Atos dos Apóstolos, quando diz que a igreja que estava nascendo, a igreja chamada primitiva ou dos primeiros dias, a igreja que nascia, partia o pão de casa em casa. E o texto de Atos diz que ela caía na graça do povo e as pessoas admiravam a atitude dos discípulos, porque eles repartiam o que tinham. Quando eles repartiam o que tinham, o povo via Jesus no meio deles. Jesus é visto e revelado entre nós quando a gente parte, quando a gente compartilha e reparte, porque o Evangelho tem um caráter encarnacional, de encarnar na nossa vida. Não é só uma coisa que eu creio, é uma coisa que está dentro de mim. Não é apenas um livro que eu leio e digo: acho legal isso aqui, e sai e vive a minha vida. Não, isso aqui toma a minha vida, entra na minha mente, entra no meu coração, molda o meu jeito de ser, pensar e agir. E a partir daqui minhas reações e ações são outras. E aquele Cristo que foi partido como sinal de uma aliança, Ele passa a ocupar a minha mente, o meu coração, e eu sou gente que reparte. Todas as vezes que vocês estiverem juntos, repartam. E a primeira coisa que ele diz, para minha memória, para a memória de mim, ou em memória de mim. E a primeira coisa importante quando a gente participa de uma ceia, é a nossa celebração da vida de Cristo em nós. Partir o pão e repartir. Por isso eu sempre digo: traga o pão aí na ceia. Eu sei que a gente tem um pão que a gente traz, mas traz aí para você repartir. Reparte. Mas não é apenas o repartir o pão. O repartir o pão é para a gente sentar e dizer: Cristo está aqui. Imagina aquele povo da igreja sendo perseguido pelo Império Romano. E muitos historiadores, teólogos acreditam e dizem isso, que a igreja primitiva, ou melhor, o evangelho do reino sobreviveu e não sucumbiu à perseguição do Império Romano, porque se reunia em esconderijos, e quem tinha, repartia com quem não tinha. A vida brotava porque ainda tinha gente repartindo. Cristo estava vivo porque tinha gente partindo e repartindo. Façam isso, repartam o pão. E quando a gente reparte, a gente fala: Cristo morreu por nós, Ele foi partido, Ele é o sinal de que Deus fez uma aliança. Quando a gente parte o pão em comunhão, em memória de Cristo, nós estamos fazendo adoração. Nós estamos nos lembrando do que Ele fez por nós. Nós estamos glorificando a Deus em comunidade. Olhando meu irmão e dizendo: a gente é irmão, nós somos um porque temos o mesmo Pai. E a aliança de Deus conosco só é possível porque Ele foi partido por nós. Graças a Deus. A gente está aqui hoje porque Ele foi partido por nós. Nós somos irmãos porque Ele foi partido por nós. Alguns irmãos às vezes falam comigo: Zé, quando tem a ceia, a gente tem que reunir, eu não conheço a pessoa, né? Larga a mão de ser caipira, irmão. Bicho do mato. Quando você precisa ir num estádio de futebol, ver um jogo um dia, pode ser o seu mesmo, Petrúcio. Vai lá, não tem problema, pode ir, não tem problema. Mas no estádio, quando o time faz gol, sai abraçando gente que você nunca viu na vida. Entendeu? Tem uns que estão bêbados, outros que estão chapados de maconha, você nem sabe. Cheiro de marihuana, mas é gol, irmão. É gol, abraça, é nós. Se você nunca fez isso no estádio, você precisa ir fazer. Leva sua mulher lá. Leva seus filhos lá. Entendeu? Porque talvez a Gaviões da Fiel, a Mancha Verde, Independente, fazem isso melhor do que a igreja. Porque nós somos fresco.
Nós temos um monte de problema. Eu nem conheço a pessoa. Cristo morreu por ela e por você. Ele foi partido para que nós fôssemos um e fôssemos o mesmo corpo. E a gente tem frescura para falar: ô meu irmão, Deus te abençoe, vamos orar junto aqui. E queremos transformar essa celebração numa reunião individualizada, onde cada um entra como se fosse um curso, recebe sua bênção e vai embora para casa. Não, não é assim que funciona. A bênção de Deus já foi repartida sobre nós, quando Cristo foi repartido e Ele é o próprio sacrifício, e o sangue foi aspergido sobre nós, e Ele se tornou cabeça, e nós nos tornamos o seu corpo. Nele nós somos um. Pode ser que você não goste disso, mas quando você ganhou um pai, você ganhou um monte de irmãos. Mas a segunda coisa importante é que no verso 27 ele vai dizer que: porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Além de um fator de adoração, nós temos um fator missional. Como é que esse mundo vai saber que Ele é Cristo se a gente não repartir? É quando a gente reparte que o mundo vê Jesus. É quando a gente reparte que o mundo enxerga que tem um Cristo. Tem uma canção interessante de um cantor country americano chamado Brad Paisley. Não sei se você gosta de country, deveria, que é muito bom. Em vez de ficar ouvindo música gospel, irmão, vai ouvir Brad Paisley, você vai ser mais abençoado. Mas ele é um cristão, pelas letras que ele faz. E essa música deles chama-se Those Crazy Christians, aqueles loucos cristãos. E ele fala sobre isso. Aqueles caras que ficam orando para tudo, sabe? Hora para comer, hora depois que come, hora para dormir, hora para acordar. Vai jogar a bola, hora, quando faz gol, hora também. Não tem motivo os caras ficarem orando. Aí aparece um pastor na televisão que comete um deslize, eles perdoam. A gente não entende as loucuras deles. Mas quando a coisa aperta na nossa vida, a gente sabe quem a gente deve procurar. Aqueles loucos cristãos. Aqueles caras que quando a coisa aperta, quem pode repartir comigo? Aonde eu vejo Jesus? Eles não vão ver Jesus no nosso discurso. Eles não vão ver Jesus no nosso bate-papo. Eles não vão ver Jesus na nossa intelectualidade. Eles vão ver Jesus quando eles olharem a aliança. Quando a gente parte o pão, a gente anuncia. A aliança de Noé tinha um arco-íris, para que todas as vezes que o homem olhasse para lá, ele soubesse que nunca mais Deus iria destruir o homem e a terra num dilúvio. Pode ser que muita gente não saiba disso, mas todo mundo olha para aquele arco-íris e parece que tem uma esperança. Alguns dizem que tem um pote de ouro no final. Eu acho que não. Mas a verdade é que algo de esperança veio dos céus para o homem. Há uma esperança dos céus para o homem. Quando você reparte, você diz: tem uma nova aliança. Existe alguém que nos uniu de novo a Deus. E eles vão enxergar Cristo, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, quando partir o pão. Nossos olhos vão abrir, quando a generosidade e o compartilhar da igreja for visto no meio dessa cidade. Lá onde você trabalha, no lugar que você mora. E quando alguém disser: por que você está fazendo isso? Você não precisava estar me ajudando ou me socorrendo. É porque eu sou daquela gente que reparte. Esse é o sinal que quando o homem vê, Cristo salta nos olhos dele. Povo que reparte. Façam isso em memória de mim. Repartam o pão. Bebam o cálice. É o meu sangue. A gente é o povo que reparte, a gente é o povo que morre. A gente é o povo que é amigo da cruz de Cristo. Que quando a gente parte entre nós, a gente adora pelo que Ele fez. E quando a gente parte diante desse mundo, eles são chamados a adorar junto com a gente. E a reconhecer que tem um Deus vivo. Onde Ele está vivo? Aqui, aqui e aqui e aqui. Porque Ele habita na minha alma. Ele habita no meu coração com a sua palavra e com a sua palavra na minha mente. E Ele é visível todas as vezes que gratuitamente eu reparto.
Que quando a gente cear nessa manhã, nós possamos fazer isso dizendo: obrigado, Jesus. O Senhor foi partido por nós. O Senhor derramou sangue por nós. E a gente também quer ser o povo que reparte. O povo que adora e o povo que vai em missão. O povo que faz isso para que Cristo seja glorificado e para que Cristo seja anunciado, para que esse mundo veja que há um Salvador. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua obra na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz, que foi partido, aliança cortada, feita entre Deus e os homens. Quando o Senhor disse: esse aqui é o meu pão que eu vou partir e cortar por vocês, em favor de vocês. Obrigado, Senhor. Olhar para um irmão meu aqui é saber que quando o Senhor partiu o pão, o Senhor o tornou parte de mim, porque todos somos parte do teu corpo. Quando o Senhor partiu o pão, as dificuldades dele, as lutas desse meu irmão foram colocadas e encravadas na cruz junto contigo. Quando o Senhor partiu o pão, eu também encontrei vida. E porque a gente vai partir o pão juntos aqui, nós vamos te glorificar e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue da nova aliança. E porque a tua lei foi escrita dentro de nós e o teu Espírito habita em nós. Isso nos faz um. E que esse lugar aqui, que é apenas um lugar, possa abrigar o povo que entende que é um, pela aliança de Cristo feita por nós. Ao mesmo tempo, Senhor, que a gente possa partir esse pão, sendo o povo que compartilha, anunciando a tua morte até o dia que o Senhor voltar. Ainda que o mundo piore a cada era, ainda que as coisas vão de mal a pior e o amor de muitos vá se esfriar, como diz a tua palavra, mas vai ter um grupo de gente louca nesse mundo que vai continuar nadando contra a maré, repartindo o pão e anunciando que o sacrifício foi feito, que a aliança foi cortada e Deus derramou o seu sangue pelo povo, pelo seu povo, pela sua igreja, por cada um de nós. Que possamos te adorar e te proclamar, sabedor que o Senhor mesmo é a aliança, no sacrifício e no sangue. Para a tua glória, nós vamos participar deste pão e deste cálice, Senhor. Em memória tua, nós vamos nos reunir para glorificar o teu nome. E para a tua glória, nós vamos repartir o pão aonde estivermos, para que a tua morte seja anunciada. Que o dia que eu repartir com alguém lá fora, seja como essa pessoa enxergar um arco-íris, ele ver um sinal de que Deus existe. Aquilo que Ele escreveu na minha mente e no meu coração está expresso nas minhas atitudes. E possamos ser missionários em tudo que a gente fizer, demonstrando que o Cristo veio e foi partido por nós. É o que nós te pedimos, é isso que nós desejamos ser. E essa ceia tem esse significado para nós hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.